a criação da Liga das Nações e a diplomacia mundial. Hoje, no Papo em Mente, vamos falar de uma das tentativas mais ambiciosas de mudar o rumo da humanidade, a criação da Liga das Nações. Isso mesmo, você provavelmente já ouviu falar da ONU, né? Mas antes da ONU, houve uma galera que pensou: e se a gente criasse um clube onde todo mundo pudesse resolver as tretas na conversa, sem partir para a guerra? Parece ótimo, né? Bem, é o que a Liga das Nações tentou fazer. E, como vamos ver, não foi lá tão fácil quanto parecia. Para começar, a gente tem que voltar lá para 1918, fim da Primeira Guerra Mundial. O mundo estava um caos. 4 anos de guerra devastadora, milhões de pessoas mortas, destruição por toda parte. As grandes potências europeias estavam quebradas e abaladas. E o que acontece quando acaba uma guerra assim? Um grande "e agora?". Na mesa das negociações de paz surge um nome que com certeza você já ouviu: Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos. Cara visionário, ele tinha uma ideia na cabeça: criar um mundo onde as guerras não precisassem mais acontecer. Um mundo em que as nações resolvessem suas diferenças conversando. Ele chegou com um plano ousado, o famoso 14 pontos. E o grande destaque desse plano era a criação de uma organização internacional, a tal da Liga das Nações. A Liga das Nações, o primeiro passo para um mundo sem guerras. Agora, vamos entender direitinho o que era essa tal de Liga das Nações. A proposta de Wilson era basicamente criar um Senado Mundial, onde os países pudessem se reunir, discutir seus problemas e resolver tudo de forma diplomática. Era um jeito de evitar novas guerras, porque a Primeira Guerra Mundial tinha sido tão destrutiva que todo mundo, ou quase todo mundo, estava desesperado para evitar outra tragédia dessas. Então, em 1919, no famoso Tratado de Versalhes, a Liga das Nações foi oficialmente criada. A ideia era reunir os países em uma espécie de grande assembleia, onde as nações podiam discutir seus problemas. E caso algum país começasse a agir de maneira agressiva, a Liga intervia, mediava a situação e pronto, a paz estava garantida. Simples, não? Mas nem tanto. Logo de cara, um dos maiores problemas apareceu. Os próprios Estados Unidos, país do criador da ideia, não aderiram à Liga. A política interna americana na época estava cheia de discussões sobre isolamento. A galera por lá pensava: para que vamos nos meter nas brigas dos outros? Assim, o Senado americano rejeitou a participação dos ESOUSA na Liga, o que já era um baita sinal de que a coisa não ia ser tão fácil. E não parou por aí. A Liga também começou sem a presença de outros pesos pesados, como a Rússia soviética e, inicialmente, a Alemanha. Ou seja, como a Liga poderia ser realmente efetiva se os grandes jogadores nem estavam no jogo? Como funcionava a Liga? Na teoria, a estrutura da Liga era composta por 3 órgãos principais. A Assembleia Geral, onde todos os países membros se reuniam para discutir e votar em questões internacionais. O Conselho, formado por um grupo seleto de países mais poderosos, como França, Reino Unido, Itália e Japão, que tinham um peso maior nas decisões. E o Secretariado, que cuidava da administração e organização da Liga. Além disso, havia a Corte Permanente de Justiça Internacional, uma espécie de tribunal mundial que julgava os maiores conflitos entre as nações. E como isso deveria funcionar na prática? Se surgisse um conflito entre 2 países, a Liga atuaria como mediadora e, se necessário, aplicaria sanções econômicas ou diplomáticas ao país agressor. A ideia era que, ao evitar a guerra econômica, se evitaria a guerra militar. Parece uma boa, né? Mas aqui surge um dos grandes problemas da Liga. Ela não tinha um exército próprio. Ou seja, se as sanções não funcionassem, se a diplomacia falhasse, a Liga não tinha força militar para obrigar ninguém a obedecer suas decisões. Dependeria dos países membros cederem suas tropas para impor as regras, o que, claro, raramente acontecia. Primeiros desafios: o que funcionou e o que não funcionou. Nos primeiros anos, a Liga até conseguiu resolver alguns conflitos. Um exemplo foi o caso da Alta Silésia, em 1921, uma região disputada entre Alemanha e Polônia. A Liga interveio, organizou um plebiscito e a região foi dividida de maneira relativamente pacífica. Ufa, ponto para a Liga. Outro sucesso foi no conflito entre Suécia e Finlândia sobre as Ilhas Åland, também em 1921. A Liga conseguiu mediar a situação, e a Finlândia acabou ficando com as ilhas, mas com a condição de respeitar os direitos da minoria sueca que vivia lá. Até então, a Liga parecia promissora, não?
Porém, nem tudo eram flores. Os primeiros sinais de fraqueza começaram a aparecer em 1923, no conflito de Corfú. A Itália, sob o comando de Benito Mussolini, invadiu a ilha de Corfú, pertencente à Grécia. A Grécia apelou à Liga das Nações, mas a Itália simplesmente ignorou as decisões da organização e, no fim, conseguiu praticamente tudo o que queria. Resultado? A Liga ficou com aquela cara de não podemos fazer muita coisa. Mas o verdadeiro teste para a Liga veio na década de 1930. Com a ascensão de regimes totalitários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, a Liga começou a ser cada vez mais desafiada. Um dos exemplos mais gritantes foi a invasão da Etiópia pela Itália, em 1935. A Liga tentou impor sanções, mas elas eram fracas e ineficazes. A Itália simplesmente ignorou e continuou sua conquista brutal, mostrando ao mundo que a Liga das Nações não tinha dentes. A ascensão dos totalitarismos, a queda da Liga. E foi a partir desse ponto que a Liga começou a perder qualquer credibilidade que tinha. Em 1933, a Alemanha de Hitler simplesmente deu adeus à organização, porque o ditador alemão não estava interessado em manter a paz mundial, né? Ele tinha outros planos de dominação. E a Liga ficou impotente diante de tudo isso. Outro golpe devastador foi a saída do Japão, também em 1933, depois de ser criticado pela sua invasão da Manchúria. Mais uma vez, a Liga tentou resolver a situação na diplomacia, mas o Japão bateu a porta e continuou seu expansionismo militar. A situação só piorou quando a Segunda Guerra Mundial começou. A Liga das Nações, que havia sido criada justamente para impedir outra guerra em larga escala, simplesmente assistiu enquanto o mundo mergulhava no caos mais uma vez. Foi o fim de qualquer esperança de que a Liga pudesse funcionar. Por que a Liga das Nações falhou? Agora, vamos refletir um pouco sobre os motivos pelos quais a Liga das Nações não deu certo. O primeiro grande problema era a falta de força militar. Como já mencionamos, sem um exército próprio, a Liga dependia dos países membros para aplicar suas decisões. E muitas vezes os países simplesmente não queriam se meter nos problemas dos outros. Outro problema era a falta de universalidade. Desde o início, grandes potências como os EUs, a Alemanha e a União Soviética, ficaram de fora da Liga. E sem esses pesos pesados na mesa, como a organização poderia ser realmente efetiva? A Grande Depressão de 1929 também complicou ainda mais as coisas. Os países estavam tão focados em resolver seus próprios problemas econômicos que a cooperação internacional ficou em segundo plano. A ascensão do fascismo, nazismo e militarismo só piorou a situação. E quando as nações mais agressivas começaram a ignorar a Liga, ficou claro que a organização não tinha poder suficiente para conter a maré de violência. O legado da Liga e o surgimento da ONU. Mas apesar de tudo, a Liga das Nações deixou um legado importante. Ela mostrou ao mundo que a cooperação internacional era necessária e possível, mesmo que não tivesse dado certo naquela primeira tentativa. Depois da Segunda Guerra Mundial, os líderes mundiais se reuniram novamente para criar uma nova organização, dessa vez com mais estrutura e força, a Organização das Nações Unidas, ONU. A ONU aprendeu com os erros da Liga, incluindo a criação de um Conselho de Segurança, com o poder de autorizar o uso da força militar, se necessário. Além disso, a ONU conseguiu incluir praticamente todos os países do mundo, garantindo uma representatividade maior. A ONU, claro, não é perfeita, mas tem sido uma peça fundamental na manutenção da paz e na mediação de conflitos desde a sua criação, em 1945. Conclusão. A história da Liga das Nações é uma lição de como é difícil manter a paz no mundo. Foi uma tentativa inovadora e corajosa de resolver os problemas do mundo de maneira diplomática, mas falhou em grande parte por causa da falta de poder real e da ausência de alguns dos principais países do cenário internacional. Hoje, a ONU continua a buscar os mesmos ideais de cooperação internacional, mas com a consciência de que manter a paz mundial exige mais do que boas intenções. Exige poder, vontade política e uma constante vigilância. E aí, curtiu essa jornada pela história? Conta pra gente o que achou e sugere o próximo tema. Esse foi o Papo em Mente e a gente se vê no próximo episódio.